O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar um instante, por favor. Hoje nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos com Nossa Senhora, reunidos com Maria. E comemoramos, sempre que nós comemoramos, celebramos, nós estamos atualizando aquele mistério que nós celebramos. Então hoje nós estamos tornando presente aquele mesmo momento. Nós acreditamos que na celebração o Espírito Santo também vem sobre cada um de nós. Não só hoje, mas em todas as celebrações nós celebramos a paixão, morte, ressurreição, a ascensão de Jesus e também a vinda do Espírito Santo sobre todos nós. E a palavra Pentecostes significa 50, porque hoje nós estamos a 50 dias da Páscoa, 50 dias que nós celebramos o domingo da Páscoa. E hoje nas leituras nós ouvimos dois relatos da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. O primeiro relato é aquele que está na primeira leitura, que é a leitura dos Atos dos Apóstolos, onde os discípulos estavam reunidos e de repente veio sobre eles, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu o lugar onde eles estavam, encheu o cenáculo. Apareceram línguas de fogo que se repartiram e pairavam sobre cada um deles. E todos eles, sem exceção, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito os inspirava. Nesse primeiro relato, nós podemos ver vários detalhes, vários símbolos, vários significados que nós podemos aqui refletir mais sobre cada um deles. Primeiro, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, assim como Jesus quer que nós estejamos reunidos, sobretudo na igreja, na casa de Deus. Eles estavam reunidos em oração e assim o Espírito Santo veio sobre eles. Quando nós estamos também reunidos, o Espírito Santo se manifesta no nosso meio. Depois que veio do céu um barulho como um forte vento e encheu a casa. Ele encheu o lugar onde eles estavam, assim como o Espírito Santo quer nos encher, quer nos preencher se nós estamos em oração. Depois apareceram línguas de fogo que pairaram sobre cada um deles. Não pairaram sobre alguns deles, mas sobre cada um, sobre todos que ali estavam, porque Deus não exclui ninguém. Deus, se Ele encontra um coração aberto, Ele se derrama sobre aquele coração, a não ser que a pessoa não queira. Deus também não nos força a acolhê-lo. Mas se nós queremos, se nós estamos com o nosso coração aberto, Ele vem sobre cada um de nós. Depois, o Espírito Santo que preencheu, fez com que eles ficassem assim, então, cheios desse Espírito Santo, e nós também ficaremos cheios do Espírito Santo se nós estivermos como eles, no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa, ou seja, em oração. Se nós estamos na presença de Deus, no lugar certo, na hora certa, não tem por que nós não ficarmos cheios
do Espírito Santo. Esse foi o primeiro relato que nós ouvimos lá do livro dos Atos dos Apóstolos. Depois, nós ouvimos também um segundo relato, que está no Evangelho, que os discípulos estavam trancados porque eles tinham medo dos judeus. Esse relato aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus, e nós podemos imaginar por que eles estavam com medo. Eles tinham acabado de perder há poucos dias Jesus, que tinha sido preso, maltratado e morto. Então eles estavam com medo de que aquilo que aconteceu com Jesus acontecesse também com eles. Eles estavam ali presos, com medo, inquietos, sem paz. E Jesus entrou, mesmo com as portas fechadas, porque para Jesus não existem barreiras, se colocou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E Jesus mostrou as mãos e o lado, mostrou as suas chagas, pelas quais nós fomos salvos, pelas quais nós fomos curados, e eles ficaram cheios de paz. Aquela paz que eles não tinham, Jesus deu, Jesus trouxe a cada um deles, e eles se alegraram. Depois Jesus fez o envio. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ide, saiam sem medo, para proclamar, para anunciar a alegria da ressurreição. Jesus aparece, dá a eles a paz e faz o envio e sopra sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aqui também esse evangelho é chamado de Pentecoste joanino, ou Pentecoste de João, porque ele relata Jesus dando o Espírito Santo aos apóstolos. E é esse Espírito Santo que nos dá coragem para anunciar as maravilhas de Deus, assim como ele deu coragem para aqueles homens que estavam ali com medo até então, até receberem o Espírito Santo. Depois Jesus falou do perdão dos pecados. Ele institui nesse momento o sacramento da confissão, da penitência, onde nós, por meio desse sacramento, recebemos o perdão e com o perdão nós recebemos também a paz. Quando nós somos perdoados, nós recebemos a paz e nós ficamos cheios do Espírito Santo para anunciar o amor, o perdão e a misericórdia de Deus por cada um de nós. Resumindo até aqui, perdoados e cheios do Espírito Santo, nós conseguimos anunciar, proclamar aquilo que a segunda leitura de hoje nos fala, que Jesus é o Senhor. Somente por meio do Espírito Santo é que nós podemos proclamar que Jesus é o Senhor, é o que diz São Paulo na carta aos Coríntios. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Nós só vamos proclamar que Jesus é o Senhor se nós estivermos cheios desse Espírito Santo. E é Ele quem comanda a nossa vida, é Ele quem comanda a nossa história, é Ele quem nos ama e nos faz levar esse amor às pessoas. E todos nós podemos falar de Jesus às pessoas. Uns falam literalmente pela palavra, outros falam pelo testemunho, outros falam pela acolhida, pelo jeito de servir. Então cada um fala, cada um faz a sua pregação de uma forma, porque todos nós somos diferentes, temos dons diversos, temos ministérios diversos, formas diversas, didáticas diversas. E é isso também que São Paulo está falando ainda na segunda leitura, porque ele diz que há diferentes dons, diferentes ministérios, diferentes atividades, mas um só é o Espírito, que realiza todas as coisas. Cada um realiza de uma forma, mas é um só o Espírito que nos inspira e que nos move a fazer tais coisas. Não somos nós que fazemos, mas é o Espírito Santo que faz através de nós. Cada um de nós, com as suas diferenças, pode trabalhar para o bem comum, para o bem de todos. Assim como os membros do nosso corpo são diferentes, a mão é diferente do pé, diferente da cabeça, diferente dos dedos, cada um de nós, como membros da igreja, cada um de nós é diferente um do outro. Mas no fim nós estamos fazendo tudo para o bem comum desse corpo, que é a igreja, do qual Jesus é a cabeça.
Nós somos todos diferentes, mas membros de um só corpo e anunciamos Jesus a todas as pessoas para que as pessoas experimentem. O Pentecostes marca o início da igreja, o início desse anúncio que os apóstolos fizeram e um anúncio de uma verdade tão grande que não se perdeu. Se não fosse algo de Deus, se não fosse verdade, nós não estaríamos aqui, quase 2000 anos depois, acreditando, confirmando e proclamando que Jesus é o Senhor. E cheios do Espírito Santo, nós acreditamos nós acreditamos naquilo que o Salmo de hoje nos disse, que o Espírito Santo é aquele que renova toda a face da terra. E nós só acreditamos nisso se nós um dia experimentamos. Se você teve a sua experiência com Deus, você sabe que Deus te renovou. Só aquele que experimentou, que já viu a manifestação de Deus na sua vida, pode proclamar que o Espírito Santo renova, sim, toda a face da terra, a começar por cada um de nós. Resumindo tudo, então, se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós perdemos o medo, como os apóstolos perderam, nós ficamos cheios de paz, como os apóstolos ficaram, nós temos os nossos pecados perdoados e começamos a anunciar as maravilhas que Deus fez na nossa vida, para que Ele também faça na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Com testemunho, porque sabendo que Deus é que faz tudo em nós, porque nós não temos nada de bom para oferecer. Como na sequência disse, sem a luz que acode, nada o homem pode, porque só mal há nele. Mas se Deus está em nós, nós fazemos maravilhas, não por nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus, que nos guia e que nos levanta quando nós caímos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,